como a gente consegue reduzir esse custo de logística reversa? Existe uma tríade hoje que é uma tríade de sucesso, né? Que é processo, pessoas e tecnologia. Mas a pergunta para começar a colocar o que é realmente logística reversa e por que esse tema é super importante hoje? Na verdade, a gente faz logística reversa em tudo. E há uma complexidade grande nesse tema hoje, principalmente por causa da questão ambiental, né? Olá, estamos começando mais um Francamente, super especial. Estou aqui com uma das que é professora do nosso curso, que manja demais de logística, é a Aurora. E peço agora para a gente começar, a Aurora se apresentando, fazendo a sua mini Wikipedia aí, contando um pouco da sua história, da sua carreira, da formação, para que quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, possa conhecer, compartilhar, enfim. E depois a gente vai falar um pouco lá no final do curso que você faz na nossa plataforma, como é que as pessoas vão gostar disso. Olá, pessoal. Eu chamo Aurora Caldas, né? Sou engenheira civil de formação, tenho MBA em gestão empresarial, sou mestranda da Universidade de São Judas, né, na área de acústica de sala de aula, e trabalho há quase 30 anos, vou entregar a minha idade, na logística, né? Sou entusiasta do tema, apaixonada, e eu entendo que se a gente fizer uma logística de uma forma bem bacana, a gente com certeza tem muita eficiência aí nas empresas. Perfeito. Então a gente vai abordar aqui, as pessoas nos ajudaram a conversar, são dois temas basicamente, né? Um a gente vai falar sobre logística reversa e outro a gente vai falar um pouco sobre gestão da rotina na cadeia de suprimentos e tal. Mas começando por logística reversa, as pessoas meio que pensam que logística reversa é um custo inevitável, é uma coisa assim que dá problema, que é horrível, que eu tenho que fazer quando eu vendo. Tomara que a logística esqueça essas coisas no meio do caminho e não precise fazer a reversa. Mas a pergunta para começar a colocar o que é realmente logística reversa e por que esse tema é super importante hoje. Poxa, Virgílio, que pergunta bacana, viu? Na verdade, a gente faz logística reversa em tudo, né? Quando a gente fala principalmente de e-commerce, de varejo, é tudo que a gente recolhe, né, em loja, tudo que é de devolução também faz parte disso aí. E há uma complexidade grande nesse tema hoje, principalmente por causa da questão ambiental, né? Então, tudo que é trazido de volta do centro para o centro de distribuição, ele tem que ser tratado adequadamente, né? Então, não é simplesmente um lixo, uma sucata, é um ativo que ele está inservível, mas ele pode sim ser reaproveitado. E aí permeia por várias coisas, até questões de embalagem também, né? A questão da reciclagem da embalagem, da gente aproveitar melhor esses itens. Então, a logística reversa em si é só, vamos dizer assim, uma perna da logística, mas ela existe hoje em tudo que a gente faz, né? Principalmente no mercado de varejo, de e-commerce, que precisa estar com isso bem esclarecido, principalmente para compor a jornada do cliente, né? Porque se o cliente não tiver alguns caminhos construídos para efetuar algumas devoluções, então efetivamente ele não vai contratar ou comprar algum serviço que não esteja claro isso para ele, esse processo para ele. Mas você ainda acha que logística reversa é uma coisa de grandes empresas ou você já vê empresas menores, lojas ou pequenos e-commerce também se preocupando com isso? Eu vejo uma grande preocupação, né? Talvez façam até sem perceber a grandiosidade do tema, né? Outro dia desse eu estava prestando uma consultoria para o pessoal de franquia de condomínio, que está em lojinhas de condomínio, e eles fazem logística reversa o tempo todo com boas devoluções que eles recebem, né? Ou seja, eles têm dois tipos de devoluções. Tem o que ele abastece, o que não serve para ele, então ele precisa devolver isso para o ponto de venda, e tem as questões que são compradas, os itens também que são comprados, que as pessoas simplesmente não querem devolver porque não foi de acordo com a sua compra. Então, ter esse sistema montado evita muito retrabalho para os pequenos negócios também, né? Os grandes, claro, sofrem uma exigência maior, né, dos órgãos aí que são responsáveis por fazer com que o processo seja bem feito, mas os pequenos também sofrem por não ter isso desenhado e muitas vezes negligenciar esse processo, não desenhar esse processo, e aí isso torna um retrabalho para ele, porque ele tem que ficar contratando uma mão de obra ali terceirizada, que é super cara, entendeu?
muitas vezes a devolução não é especializada e isso faz com que o cliente não volte mais, né? Então é um caminho que o cliente não quer percorrer. Eu tô pensando, você tava falando, eu tava imaginando, né? Muitos dos e-commerce, dos grandes, viabilizam essa entrega pra gente. Nós estamos aqui em Campinas, acho que tem coisa que a gente compra que eu compro pela manhã, à tarde tá na minha casa. Ou no máximo até um dia ou 2. E eu vejo que isso só é viável porque eles têm chamado Milk Run lá, né? Que tem a rota de entrega, que pega no CD, faz uma rota e na minha casa tá indo uma dessas rotas. Qual a logística reversa? Eles já têm uma rota de logística reversa ou o volume é muito pequeno? Geralmente eles têm um desafio, porque o volume pequeno deve dar um custo gigantesco, né? Então, quem está mais estruturado nesse sentido recorre ao ecossistema da própria região, né? Então, assim, ele define as mesorregiões de atendimento e vai contratando o transporte conforme essas mesorregiões. E isso, gente, para o mercado local é muito importante, porque incentiva o mercado local. E, por outro lado, também para quem está contratando, consegue contratar por preços melhores e mais competitivos no mercado, né? Então, é bom para todo mundo quando a gente compra próximo e é atendido próximo, entendeu? O desafio hoje é que essa rede fique cada vez mais acessível, né? Tem alguns aplicativos, inclusive, um chama até Mission Brasil, que contrata, às vezes, alguns missionários ali para serviços periódicos, né, que são esporádicos, que isso funciona muito. Então, levar um item de um canto para outro, né, principalmente de Campinas, de um bairro para outro. Então, recorrer a uma rede local, estar ciente que essa rede é bem acessível e segura, né, porque vai entrar na casa da pessoa, né, isso é bem delicado hoje em dia. Então, isso é bem importante. Quem já está atento para isso consegue otimizar muito o custo de transporte. Eu tinha zero noção que isso existia. Aprendizado importante. Então, basicamente, se eu sou uma loja, por exemplo, sei lá, do centro de Campinas, do centro de Rio Claro, eu abro uma vitrine num grande marketplace, Mercado Livre da vida, eu posso comercializar lá. E se tem algum problema na minha região onde eu vendi, eu posso acessar, por exemplo, eu só abri uma loja aqui em Campinas, vendi em Rio Claro, e a pessoa fala, puxa, eu quero devolver. Eu tenho já tem plataformas de microserviço onde eu contrato alguém para buscar na casa da pessoa, levar, por exemplo, no CD ou levar na agência de coleta do próprio Mercado Livre para devolver para mim, por exemplo. Sim, tem os pontos de retira, né? O Mercado Livre é um exemplo disso. Então, o Mercado Livre, ele desenvolveu os pontos de retirada e aí tem um valor X que ele paga mensal, né? E por encomenda para ser aí um ponto de coleta, né? Que para os grandes isso às vezes se chama hubs ou cross-docks, a mercadoria não fica ali, né? Só um ponto de coleta. E isso tem sido muito bom, tanto para o comerciante, porque você imagina, você tem um negócio, um varejinho, né? Na região e as pessoas vão lá só para coletar ou pegar alguma mercadoria, acaba comprando algum produto dele e acaba divulgando também no mercado local. Isso é bom para todo mundo, né? Nossa, eu lembro uma vez que a gente inventou, eu e o Murilo, a gente tem um negócio de mineração e a gente inventou de vender uma pedra que era um rejeito de mineração em Minas que ele estava vendo uma pedra, ele queria para um fim específico, mas não adiantava, que aquela rocha não ia. E ele falou, mas isso aqui é bom, a gente pode moer, né? A gente fazer uma britagem, que é quebrar ela em pedaços menores e vender para jardim. A gente criou um site e começou a vender. Só que o problema era exatamente isso, a gente não tinha escala nenhuma. A logística matou a gente, nós nunca mais... E a gente não tinha naquela época, você não conseguia, isso aí foi 2011, 2012, a gente não conseguia encontrar esses hubs, essas coisas foi complicado. Bom, mas um ponto importante aqui, né? Como a gente consegue reduzir esse custo de logística reversa? Já deu algumas dicas que são usando esses missionários ou essas coisas análogas a ele, mas como é que isso, os pontos assim? Só pegando um gancho também do seu negócio aí com o seu irmão, que eu achei promissor. Deu fracasso. Não, mas veja só,
Aí você precisaria também contratar uma empresa de suprimentos para desenvolver seus parceiros locais. Porque hoje tem empresas, vou dar um exemplo aqui como a Tech5 em São José, que ela pega um equipamento eletrônico e ela desvenda todo esse equipamento, ela divide em partes e ela vende cada parte. Então, você imagina você pegar um decoder de TV, esses aí das operadoras, e você desmanchar ele, tem deles que tem ouro dentro, então ele pega uma gotinha de ouro e separa. Então ele pega o zinco e separa, ele pega o parafuso e separa. Então já existem empresas especializadas nisso e da região, inclusive eles vendem também consultoria para quem estiver contratando fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, toda a parte de transporte desse material que o governo exige aí uma formação de um movimento de transporte que se chama MTS, existe também isso já montado, entendeu? Então eu sugiro que você e seu irmão voltem com essa empresa aí e façam essa contratação de um suprimento adequado, viu? Vai dar certo. Não, é uma boa, né? Que é pegar essas coisas, né? Tipo, eu vejo que algumas empresas, não sei, alguma coisa não é que é pequena, mas eu vejo que algumas empresas, quando tem devolução de equipamentos que compram e não teve avaria, nada, elas colocam no outlet. Eu lembro que a Fernanda esposa, comprou uma moto pra Mafê, que tava, sei lá, ele tava olhando a moto, namorando a moto, era R$700, R$800, uma moto elétrica, e nós vimos nesse saldão, assim, perfeito, por 200 e pouco. Isso também deve ajudar bastante, né? Sim, são mercados assim bem prósperos, como o Enjoei, por exemplo, né? Você faz compras muito bacanas do Enjoei. E você imagina se vocês tiverem estrutura local, né? Que você possa ir até o local e verificar se isso efetivamente está em bom uso e bom estado. Então, isso é muito promissor, entendeu? E principalmente com essa pegada aí, né, de meio ambiente, de redução de carbono, eu acho que essa questão da reutilização, do reuso, tem que ser muito respeitada. E as regras para isso estão bem impostas através do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né, de cada estado. Então, assim, existem já as regras e a gente, precisa segui-las para cumprir, né? E aí, estando em locais mais próximos a essa questão da logística reversa, você gasta menos com esse transporte e você otimiza cada vez mais o seu custo de armazenagem também, porque você não precisa de um armazém big, giga, para armazenar seus produtos, você recorre aí a essas empresas locais para fazer essa distribuição para você. Um dos pontos que você está comentando, parcerias estratégicas são importantes e economia circular, que é isso, né? Fazer, vender e a política de devolução inteligente, que é justamente os parceiros locais que podem ajudar você nisso aí. Importante. Uma outra coisa que a gente já discutido aqui é considerar também projetos para reduzir a necessidade de logística reversa, né? Quais são as principais causas que, com a sua experiência, se tem para ter a logística reversa? Comprei errado, comprei o que não foi, comprei e não vendi, que são os principais modos? Veja, Virgílio, até na FM2S tem curso disso aí, hein? Estoques mínimos, estoques mínimos, estoques máximos, né? Pontos de ressuprimento. Então, você fazer um olhar para o passado dessa demanda, fazer um estudo de mercado dessas demandas, vai te ajudar com certeza você não estourar o seu estoque e a gente ficar com coisas que efetivamente não vendem, né? E aí você precisa queimar ou então você precisa devolver para o fabricante. Isso realmente é um perrengue para todo mundo. Então, ter uma política bacana de estoques, né, mínimos e máximos, mesmo para pequenos negócios, é super ideal para que vocês não tenham prejuízo. E fazer um olhar também para o passado, né, tipo de demanda, para não estar saindo comprando coisas que realmente que a gente chama às vezes vai micar no estoque, né, vai ficar ali e não vai ser vendido, né, que me perdoe os micos, mas não é só um jargãozinho, um termozinho, né. Então a gente entende que ter essas políticas, fazer um estudo de mercado através de sistemas, né, tem os CRMs, que são os gestões de relacionamento com os clientes, que eles também fazem previsões baseadas aí em inteligência artificial, de desejos do consumidor. Então, tudo isso ajuda
a você montar o seu ecossistema e ter coisas mais eficientes e eficazes para venda e para atender essa logística reversa também. Não, ótimo, ótimo. Então, basicamente, eu estou entendendo que os problemas principais estão nos erros de estoque, assim. Isso, planejamento, né? Eu lembro uma vez que eu construí uma empresa que fazia insumos para linguiça, condimentos, esse tipo de coisa, e esses eram os desafios, né? Que a legislação ela não permite que você carregue demais uma linguiça, um alimento, com editor Bato, que se não sabe a memória era esse o nome do aditivo, porque ele é um conservante, mas o que acontece é que se você carrega muito, a linguiça fica lá 20 dias, 30 dias e que tá errado. Você tem um nível mínimo, máximo, que você pode colocar, e a gente via que a maioria do pessoal, assim, alguns açougues falavam, não, coloco mais, porque daí eu posso a linguiça, em vez de vencer em 15 dias, ela vence em 30, por mais que isso seja proibido e tal. Justamente porque tinha esse problema de acertar o estoque. É difícil, né, para um comerciante pequeno, sem muito conhecimento, tem que fazer o curso. Mas conseguir acertar os estoques máximos e mínimos, né, o pontos de suprimento. Você tocou num ponto aí, sim, muito importante, principalmente da indústria alimentícia. Então, quem tem esse negócio de alimento precisa se preocupar com o tempo de vida do produto, né, que em inglês chama shelf life. Então, a preocupação é ainda maior de você estar definindo esse estoque, que esse estoque não vença dentro de casa, né? Porque se ele começa a vencer, aí pelo prazo, inclusive de código de consumidor, você precisa efetivamente vender ele mais rápido. Então, se você tem a pressa de vender ele mais rápido, você às vezes queima um produto e você perde imagem, né? Ou seja, você vende mais barato, você não vende pelo preço definido, para você ter o lucro e você perde imagem. E aí eu volto também no exemplo lá dos supermercados, às vezes de condomínio, nessas franquias que está bastante, né, em voga, ou seja, as pessoas cada vez mais próximas umas das outras e efetivamente gastando menos em custo de transporte e gastando menos também em armazenagem. Então essa questão de ter os estoques adequados passa por mexer no bolso do acionista, do dono, entendeu? Da empresa. Então isso mexe no bolso, mexe o nível de estoque, inclusive aumenta o capital empregado dele. Então, quanto mais estoque mais alto, mais dinheiro ele vai precisar para comprar. Eu imagino o desafio que deve ser esses condomínios, né? Os supermercados de condomínio, mini mercados, assim. Porque se ele coloca um preço mais baixo, pode ser que zere rápido. Daí ele vai ficar com, como chama? Back order. Se ele joga um preço muito alto, não vai vender, não vai girar. Daí ele tem que fazer mudanças nesse preço. Aí os consumidores veem que ele muda muito, então vão esperar até... É complicado. Eu tava lembrando, acho que tem até aqui em Barão Geraldo, mercados que se dedicam a vender só itens que estão para vencer, né? Isso, tem isso também. Hoje em dia o pessoal tá aproveitando, criativo, né? E tem alguns também até de escola, uniformes de escola, entendeu? Que viram do ano para outro, os pais estão recorrendo a isso, né? E você tá falando um ponto, falando de mini mercado, eles também estão usando inteligência artificial para prever, ou seja, o item que é muito comprado, ele vai sugerir uma reposição maior também. Então, os mais estruturados que estão investindo em inteligência artificial, nos robozinhos, né, de inteligência artificial, eles com certeza estão saindo na frente, porque eles garantem que a demanda sempre vai estar disponível lá para o cliente, baseado na programação, ou seja, no consumo desse cliente. É desafiador, né? Porque a série temporal você tem sazonalidade, tem variação normal e tem tendência. Ele tem que alimentar o modelo dele do mini mercado, do ponto de venda desse jeito, porque senão ele pode bagunçar. É isso aí. Mas é legal, mas é legal. E tem outro ponto que eu lembrei também, que é a questão do cadastro, né? Então, o cadastro desses materiais também precisa ter um cadastro limpo, porque senão você corre o risco de programar errado algum produto, né? Vamos supor que ele venda papel sulfite A4, papel sulfite A4 210 por 200. Então, assim, tem que ter uma uniformidade também no cadastro, senão corre o risco de você comprar coisas que não estão na sua lista e aí, enfim, você vai morrer com aquele estoque ali. Até a folha de medição, né? Do cara dizer, como é que eu vou lançar o cadastro? É resma?
é fura de folha e erra, enfim. Outra pergunta, como a logística reversa pode ser implementada para minimizar impactos ambientais e maximizar a recuperação de recursos? Então, a primeira é processo, né? Existe uma tríade hoje que é uma tríade de sucesso, né? Que é processo, pessoas e tecnologia. Então, se você junta essas três partes, né? Lembrei até do todo, parte todo da FM2F. Murilo adora isso, ele fala toda hora. Aí, Murilo. Então, você fazendo os seus processos, né? E isso não é jogar dinheiro fora. Na verdade, isso é dinheiro no bolso do dono, do acionista, entendeu? Por quê? Porque se você define o processo e isso não ocorre de uma forma que está programado, você consegue se replanejar ou então revisar o seu processo no intuito de acertar, né? Ou seja, se você tiver um processo bem estabelecido, você consegue gerar os seus indicadores, né? E aí entra aí aquela frase também que eu já ouvi nos podcasts de vocês, quem não mede não gerencia, quem não gerencia não melhora, que é do Falcone. Então, você fazendo o processo, tendo os seus indicadores de sucesso, ou também medir às vezes fracasso, né? Porque é o caminho para você não fazer. Então, é preponderante para você conseguir uma boa logística reversa. A cartilha do meio ambiente, isso que está aí nos sites, Sebrae, do governo, existem várias regras para fazer esse planejamento de gerenciamento dos resíduos, né? Inclusive, esse tema tem muita pressa, porque a gente está percebendo aí as mudanças climáticas que a gente está vivendo, né? Então, e ter pessoas também bem treinadas, desenvolvidas no tema para executarem bem, né? E o uso da tecnologia como uma ferramenta aí para essa construção, né? Então, se tiver um investimento bacana em robozinhos e RPAs, né, que fazem essa aplicação da demanda, aí é só ir para a galera. E o que você estava falando, né, do pessoal que aproveita a placa de circuito e desmonta, que é recuperar matéria-prima, que é incentivo para devolução, a coisa que era muito antiga, né, que a gente via antigamente muito quando era criança, todos os refrigerantes praticamente eram garrafa de vidro, cerveja também e tal. Depois veio a lata, acho que a escola começou com a lata, uma lata mais de aço, que não era tão alumínio, era cara pra caramba, depois vai ver. Todas essas coisas são importantes, né? Acho que é muito melhor fazer em garrafa, eu sei dos riscos, você pode, sei lá, explodir, enfim, machucar, mas é mais importante para o meio ambiente fazer isso do que microplástico, né, que tá bombando. É isso aí. Então, assim, fazer algo tipo que respeite o meio ambiente e que caiba no bolso, entendeu? Então, conseguir essa equação ideal na hora da logística reversa. E a gente não pode esquecer as embalagens, né? São muito importantes. Então, como é que você descarta essa embalagem? Né? Eu também prefiro bastante o refrigerante no vidro do que o refrigerante na lata, né? E hoje, quando você tem essa opção, com certeza você paga até mais caro por isso, né? Então, a gente entende que esse respeito aí pelo meio ambiente é um apelo muito bacana, né? A população jovem aí está bem antenada nisso, né? Então, é necessário que tenha essa cartilhazinha de aproveitamento. E tem um ponto, às vezes, dessa questão de mais holística, né? De você ressignificar as coisas. Existem hoje placas eletrônicas que as operadoras celulares não têm mais uso no Brasil, e hoje o valor do estoque tá tipo R$10 o valor do estoque. Às vezes você consegue conseguir fazer uma venda mesmo para o Texas por R$500 uma placa dessa. Então, você tem às vezes uma saída muito grande, mas você tem que achar o seu público-alvo, né? Ou isso ensinou no curso também da FM2S, hein? Então, achar o público-alvo é bem interessante também para compor essa parte da logística reversa. O Lucas, né, que foi professor nosso também aqui, o Lucrão, ele está trabalhando hoje com a parte de, na TAP, com a parte de compras também, suprimentos das peças de aeronave. Ele estava comentando que na época da pandemia, no finalzinho, assim, eles estavam voltando a voar muito e não tinha, acabou, né, teve a quebra das cadeias globais de insumo, acabou as peças. E aí, um pessoal desenvolveu como um marketplace de peças de avião usada no mundo inteiro. E aí bombou, exatamente isso. Botou, porque a peça de avião, todo o código dela é rastreado, chamando part number dela e o serial number. Então,
todas as peças do avião você tem o código rastreado. Então eu sei que ela voa naquele avião, quantas horas voa no outro, voa no outro. O avião tem toda a árvore de materiais pronta. E foi exatamente nesse modelo. Peraí, por que eu tô esperando para comprar uma peça nova da Airbus, se tem um avião parado, sei lá, em Helsinki, que não vai mais usar essa peça? Vou comprar de lá, vou comprar também na Nairobi, vou comprar... Fantástico isso, né? Com a questão da informação, inteligência artificial e... Você sabe que eu lembrei também, Virgílio, acho que uma dica de ouro também é ter um sistema de gerenciamento de todas essas informações, né? Que Demais. O WMS, ele faz isso, né? Que é o Warehouse Management System, ou seja, o sistema de gerenciamento do seu armazém. Então, se você bipar uma mercadoria, significa que você, com o sistema, você vai saber onde é que está essa mercadoria. Cara, você imagina aí uma universidade como a Unicamp mesmo, deve ter mais de 26 mil itens cadastrados, né? Eu aposto que tem mais, né? bem mais. Então, assim, você imagina a importância de você ter um sistema, né, de RFID, de você localizar esse item, de você saber onde ele está, passar aí por um inventário, né, desses itens. Então, como é importante, como essa peça de avião foi achada, ou seja, anunciou, né? E para anunciar você tem que saber a especificação. Então, para saber a especificação, você tem que saber o código dela. Então, passa por muitas coisas essa questão do cadastro e principalmente se você estiver antenado aí com a boa tecnologia, um bom sistema de gerenciamento, é sucesso. É uma boa. Outra pergunta que nos colocaram aqui, quais são os principais motivos das devoluções e como evitá-los? Veja, a gente tem bastante motivo de devolução nas plataformas de e-commerce por anúncio, o anúncio errado, tá? Então, isso, inclusive, essas plataformas de e-commerce maiores têm muito medo do Reclame Aqui, né? E faz parte do indicador dessas grandes plataformas, o indicador do Reclame Aqui. Então, os anúncios errados fazem com que as pessoas tomem decisões erradas. Então, é muito importante estar com o anúncio correto, especificar bastante o material, né? Porque não é como se fosse algo como um sapato. É o seu número, vai lá. Mas, às vezes, tem pessoas que compram componentes eletrônicos, né? Alimentos. Então, é necessário que o anúncio esteja correto para evitar justamente esse retorno. Esse retorno, essa logística reversa, devolução não é interessante para ninguém, né? Então, é ideal que você coloque algo para anunciar e que isso seja aí fidedigno à realidade. Que é uma categoria de globo aqui, né? Que produto não atende a expectativa. Não atende a expectativa, poxa, mas você anunciou certo, né? Você colocou lá a foto do produto certo, o tamanho correto. Então, isso, as pessoas estão muito ligadas hoje em dia, né? E os comentários também, né? Às vezes você faz um comentário, o público jovem gosta muito disso, né? De colocar comentário positivo, negativo. Então, isso com certeza espanta uma boa venda e você não ter um cadastro bacana, especificação bacana do seu material. Mas uma vez também a gente estava num projeto que o nosso cliente comprou, meio que estava ajudando a fazer um tombamento, né? Tinha uma empresa de e-commerce exclusiva para dentistas, material para dentista. E nesse projeto eu aprendi o quão difícil é o trabalho dos dentistas. Fica aqui minha homenagem aos dentistas. Porque para cada dente, tá vendo, tem como é que era? Resina. Tem várias coisas diferentes. Para cada dente é um tipo, dente em cima, dente embaixo, molar, aí com uma borrachinha, bracket que falava. E aí fizeram um tombamento, né? Praticamente a operação logística estava lá no armazém, o e-commerce estava lá, os vendedores, daí pegou a operação que estava aqui e jogou para essa outra empresa. E o pessoal fez um tombamento daquele jeito. Dane-se. Não estava cadastrado no WMS, não tinha etiqueta para tudo, o e-commerce continuou bombando, e o pessoal estourando o prazo, e Reclame Aqui chegando. Chegou uma hora que o pessoal começou, a gente falou, não faça isso, mas começaram, enfia na caixa e manda. Bombou erro de envio. Mandava tudo errado, e daí deu um monte de problema, que acho que é o contrário, daí, né? A gente tinha falha na separação,
Aí eu aprendi que eram as derrubadas na logística, né? Que sai derrubando todos os pallets no chão, passa lá e faz como é que chama? O picking, vai pegando do pallet direto e dane-se. Mas eu não bipei, não bipei, você bipa depois, e virava aquela bagunça. Isso também é um grande problema, né? Isso é um grande problema e interfere no inventário, né? Ou seja, como é que você vai fazer uma contagem correta dos seus itens, saber o que você tem efetivamente de estoque. Estoque, para mim, é diretamente proporcional a dinheiro, tá? Então, se você tem muito estoque, você tem muito dinheiro, mas não adianta ter um dinheiro parado ali sem aplicar, né? Então, efetivamente, a gente precisa organizar, né, esse estoque, né, não bagunçar para facilitar o inventário. Então, tem inclusive 2 tipos de inventário aí, né, que é o cíclico e o rotativo. E tem também o anual, que as empresas recorrem, principalmente com relação à contabilidade, e você controlar também nesses inventários a idade dos produtos, né? Então, você fala aí de dentista, né? Tem às vezes, data de validade das substâncias que tem lá, né? Até os aparelhinhos também, né? Todos os produtos, então isso tem data. Então, você imagina controlar tudo isso, como não deve ser nervoso, né? E olha só, até os dentistas também estão se adaptando aí a questões logísticas, né? Tem o dentista até você que vai onde você está. Então, até isso otimizou, né, os espaços para que esse dentista leve tudo até você e faça o tratamento, né? Inclusive de pessoas que não podem se locomover. Então, tudo tem logística, cara. Não, então, demais. O sistema é fantástico. Não, demais. Aí daí eu tô dando uma olhada aqui nesse meu rascunho, que é outra coisa que é frete e prazo de entrega mal definidos também impacta. E aí eu lembro um outro cliente nosso, que também e-commerce, vendia cadeiras, e ele teve uma ideia para reduzir o custo um mês antes da Black Friday, que é um pico de venda dele. Ele resolveu mudar o operador logístico dele. Então, ele tinha um armazém e o e-commerce, ele mudou o cara que fazia despacho e entrega. Caos. Queria pegar o mais barato, que ele fazia bids ali para ver para quem ele dava. Daí era um sistema de quase que uma mesa de frete online para ver qual frete era mais barato. Foi um caos. Tinha gente esperando um mês depois de chegar a cadeira. E ninguém aguentava mais dar desculpa. E foi aquela situação horrível. Também dá bastante problema, né, Gia? Sim, então assim, definir o prazo de devolução do produto tem que estar bem claro. Isso, inclusive, faz parte do Código de Defesa do Consumidor. Se você não tiver isso, tem gente que desiste até da compra por não ter esse prazo, né? De posso devolver se eu não estiver satisfeito? Então, é necessário ter essa clareza. E para ter esse prazo, pessoal, tem que desenvolver transporte próximo, uma rede de transportes bem assertiva, né, e que você confie, né? Acho que o Vigílio também tocou no ponto aí, que é a questão de trocar operador logístico próximo a eventos, datas, Natal, Black Friday. Não façam isso, né? Isso não é bom. Pelo menos 90 dias antes tem que estar com tudo em pé aí, até porque a compra desses itens tem que acontecer com 6 meses ou antes, né? Porque para tudo estar disponível ali, tem produtos que não estão de prateleira no fabricante, eles precisam produzir. Então, o planejamento, vocês estão entendendo que está permeando toda essa cadeia aí, é muito conectado, cara, parece um Lego, sabe? Vai encaixando, e se você tiver com isso bem planejado, tiver um controle aí anual do seu planejamento estratégico, com todas essas peças aí conversando, vai ser sucesso. Eu acho que o desafio, na logística mesmo, é conseguir identificar. A gente tá falando de vários problemas, mas a minha percepção, não sei se tem essa também ou não, mas quando eu tô no problema, no meio do problema, eu já participei de vários problemas assim, de medicamentos que se perde, que tem um excursionamento da temperatura, porque tem medicamento que é de 15 a 25, tem medicamento que é de 2 a 8, tem medicamento que é abaixo de 0, plasma. Então você tem excursionamento da temperatura. Só que quando você tá na muvuca, cliente gritando, bomba estourando, chefes gritando, vamos lá que vamos fazer, vai cair. Você não consegue definir os problemas, né? Não consegue. E aí, assim, você volta no processo, né?
ver onde é que está dando problema e pode aplicar ferramentas da qualidade, né? Então, tem o próprio PDCA, que também a gente ensina aí nos cursos da FM2S, né? Que pode ser aplicado. Então, você planejar, você agir, ter plano de ação para quando a coisa dá errado. E eu costumo usar plano de ação para tudo, então, quando dá certo também, porque a gente tem lá o que, quem, como vai resolver, por quê. Então, é muito necessário a gente ter isso tudo pré-definido para que isso não impacte em prejuízo para o negócio. Isso seja grande ou pequeno, né? A prerrogativa é a mesma. Você ter seu processo bem definido, se isso der errado, tem que dar uma parada, né? Um freio de arrumação para entender o que foi que houve, estudar, fazer um estudo de causa mesmo, um diagrama de Ishikawa-ai, espinha de peixe, PDCA, plano de ação. Então, tem bastante ferramenta de qualidade para você aplicar quando a coisa não sai conforme você planejou. E o desafio, eu acho, também para quem está vendo a gente, seja analista, seja melhoria, seja alguém dono da empresa, enfim, é justamente parar e entender o que está funcionando e o que não está. Porque, você falou, como está tudo intrincado, é um sistema completo, processos, pessoas, tecnologia, qualquer alteração em um dá efeito em vários. E aí você não sabe de onde vem o efeito. Não tá, parou a fábrica. A gente sempre conta, parou a fábrica, meu Deus do céu, e agora? É um insumo que ela faltou por quê? E aquela coisa. E dá aquela caos e ninguém consegue entender. Então, acho que isso que você falou é muito importante, de voltar para o processo, enxergar o que está errado, conferir, fazer um checklist. Aí, beleza, criar um plano de ação, restabelecer a ordem e a coisa caminhar. Tinha uma outra pergunta sobre custo, como equilibrar custos elevados com eficiência operacional, mas acho que você já abordou vários aspectos, né? Que vou só passar aqui. Logística reversa descentralizada, que você comentou que é uma sacada, fazer parcerias em outras cidades com pontos de venda. Nunca tinha pensado, achei super legal, para forçar as pessoas a comprar alguma coisa no comércio local. Terceirização inteligente em empresas especiais para isso. Usa tecnologia para rastrear onde é que está o produto, economia circular, né, que é a venda, brechó, outlet, e monitoramento contínuo. Tem mais algum que você não mencionou que você gostaria de falar? Essa parte do custo, né, eu acho que também está diretamente ligado a gente também respeitar as regras, né, e leis previstas, né, então estudar bastante a parte tributária do Brasil, que é bem complexa, né? Então a gente sabe aí que tem uma gama diversa aí, então você ter parceiros confiáveis aí, né? Recorrer aí a contadores, recorrer inclusive a pessoas que façam seu planejamento estratégico é muito importante. Não é um dinheiro que você vai gastar, é um dinheiro que você vai investir, né? Porque é muito necessário estudar a malha logística, né, do Brasil, que é complexa, quais são os modais também. Então, isso vai interferir bastante aí no seu negócio, tá? Mas eu acho que foi bem completa essa avaliação. Desafiador. Aí a gente estava comentando da questão, né, de falar um pouco sobre gestão da rotina em sofrimentos, né, e como você tem bastante experiência na gestão da rotina, algumas perguntas que chegaram pra gente. A primeira falando do que impacta a gestão da rotina em suprimentos. Acho que já falou algumas, né, que você comentou, processos, pessoas, tecnologia, gestão da rotina pura. Atraso e falha de entrega, em falta de integração entre setores, você comentou também, sistemas mal utilizados, quem tem da LMS ou tem não utiliza. Aí tem duas que a gente podia falar um pouco melhor. Qual a importância da padronização e qual é o desafio de resistência a mudanças desse setor? A padronização, eu vou te falar, dá trabalho. É por isso que as pessoas não querem fazer, né? Ou seja, parar para pensar, as pessoas não querem fazer. Então, está muito frenético tudo hoje. Mas é necessário, né? Eu diria que, assim, é visto como mal, mas é muito necessário. Porque depois que o seu processo estiver padronizado, você só vai onde você tem ali o desvio desse processo, né? E a resistência das pessoas também está ligada à pressa, né? Então, hoje, os resultados rápidos, as pessoas querem resultados cada vez mais rápidos e elas não esperam os tempos e movimentos corretos para ter essa estrutura, né? Então, ter uma comunicação inclusive com empatia,
para essa construção desse time é super importante. E aí você vai ter pessoas que resistem menos à mudança, né? E aí eu acho que você até lembra, né, quando a gente implantou alguns sistemas aí, né, de ERP, né, o SAP, por exemplo, ele exige que tenha uma área de gestão das mudanças, né, que é o Change Management. Ou seja, é necessário fazer com que as pessoas mudem o pensamento, formem suas próprias opiniões, né, porque gente não é botão de liga e desliga, né, não é igual um interruptor, você vai lá, liga, desliga. Então, a gente é gente, então precisa ser convencida, né, ter os argumentos certos, então você ter líderes, gestores preparados para fazer essa comunicação com empatia e com equilíbrio é muito importante. Eu lembro de uma coisa, no falta de padronização, uma coisa que me chamou bastante atenção uma vez, foi que a gente estava discutindo a importância de que o armazém respeitasse a curva VC. Então, o que sai mais eu tenho que ficar embaixo, o que sai menos em cima, e o que sai menos ainda lá em cima, porque às vezes está no 8º andar, tem que chamar a empilhadeira, enfim. Mas a dificuldade que era, por mais que seja idiota, fazer isso muito fácil, você vai lá, coloca no Excel, como é que chama? Coloca do maior, mais vezes movimentado, maior número de movimentação pro menor, vê quais são os SKUs que estão mais movimentados e fala, peraí, vamos colocar esse nessa posição mais próxima. Por mais que você consiga fazer isso, se você não audita, se não tem um supervisor de armazém bom pra caramba, o negócio não para lá, né? Não para, e seja bem-vindo à logística, né? É um problema recorrente da logística, né? E assim, a gente passa, inclusive, para treinar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam o quanto é importante você estar mais próximo dos itens que saem mais, né? O quanto ela vai economizar de tempo ali dentro daquele armazém, né? Então, a própria curva ABC ajuda nessa programação, né? Só que muitas vezes, se não tem esse líder aí, que é até considerado chato, mas eu falo que é uma pessoa metódica, né, para isso. Para colocar o produto que gira mais próximo, você reduz o movimento dentro do seu armazém. E com certeza você ganha tempo, né? E hoje tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? Então, se você reduz esse tempo, você com certeza tem uma operação mais eficiente e mais produtiva, né? Porque uma coisa é uma pessoa andar 10 metros para pegar uma mercadoria, outra coisa é ele ter que andar 50 metros. Então, ele vai demorar 5 vezes mais, né? E vai precisar de mais gente nesse armazém se ele estiver desorganizado. Então, ter alguém ali enquanto líder para fazer com que as pessoas entendam essa importância é crucial. Uma pergunta interessante também da de rotina, né? Um desafio. Você já comandou a área de suprimentos, foi diretor de área de suprimentos de faculdades espalhadas no grupo educacional espalhado pelo Brasil inteiro. Como é que era garantir para cada camp que tudo tá certo, que as pessoas sigam a rotina para pedir as coisas, que tem um processo para fazer isso, que respeitem os tempos, os SLAs? Você puxou uma memória afetiva agora, hein? Mexeu com o meu sentimento. Puxei aqui. Então, é desafiador, né? Porque o mundo acadêmico, a gente sabe, né? São pessoas extremamente inteligentes, aí, doutores, mestres e tudo mais. E fazer com que eles conheçam esse outro lado da logística é bem importante. Então, assim, se explicar, as pessoas entendam, né? E para explicar, a gente também precisa ter o conhecimento. Então, saber efetivamente como funciona o processo de cabo a rabo foi vital para que conseguisse esse resultado. Então, participar das reuniões lá de board, de diretoria, falando da importância, né, de uma compra bem feita, de evitar o retrabalho numa compra, de você ter uma condição de pagamento legal na logística, de você ter os materiais disponíveis mais próximos de cada camping, e explicando isso com clareza e objetividade, a turma entendia e comprava a ideia. Eu lembro que você estava conversando com o Gilberto, também, nosso amigo em comum, ele estava comentando que uma das maneiras de garantir a aderência aos processos logísticos de suprimentos por parte de professores, por parte de monitores, por parte PED, todo mundo que está envolvido na educação, no exemplo dele, eles criaram um indicador para fazer que parte da remuneração variável via da pontuação que a pessoa obtinha seguia nos processos de suprimentos.
tem que ter uma força nesse nível, né? Tem. E tem que ser uma compra, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Então, assim, o Gilberto Castro, né, também tinha bastante isso. Então, como ele conhecia de toda a cadeia do supply chain, ele tinha a oportunidade de mostrar como isso era importante, né? Então, comprar menos e ter os itens mais próximos significa dinheiro no bolso do acionista, entendeu? Então, assim, fazer com que o plano de remuneração variável tivesse ligado ao quanto ele tem de estoque, cara, isso é estado da arte, né, para alguém. Então, isso foi uma sacada muito bacana que ele teve, né, que implantou, e esse gerenciamento da rotina, passando por um processo padronizado, né, com regras, mas regras não burocráticas, né, fazer com que as pessoas entendam que ali não é uma burocracia, ali é um processo, né, que o processo precisa ser cumprido, foi vital aí para o sucesso aí desse assunto. A pergunta se a gente está implantando aqui um sistema de controle de compras, controle de estoque, controle de materiais. A gente subiu pequenininha, 60 colaboradores aqui, 17 na fábrica. E aí a gente estava contando exatamente isso, essa implantação de um sistema onde vai ter... o que aparecia, né? No começo aparecia eu tava lá, aparecia para mim, pagar. Prova isso aqui no banco, prova isso aqui no banco. Tá bom, mas do que é isso? O que é isso que tá sendo tão problema no banco? Mas não sei quem precisou, é urgente. Tudo é urgente, né? E aí a rotina vai pro espaço. Falei, gente, mas nós estamos... Aí você tem que conversar, convencer, botar a meta para conseguir ter uma aprovação da compra. Aí a compra tem que estar vindo bem com as cotações corretas, enfim, e tal, para você auditar. Aí depois você faz a aprovação do orçamento. Daí é desafiador, é um processo de... E tem tudo a ver com a logística. As pessoas meio que acham que compras é diferente. E não, né? Suprimentos numa empresa está cuidando de tudo. E assim, tá tendo uma grande reestruturação aí, né? Suprimentos é uma área estratégica hoje. Ela não chega a ser uma área fim, eu concordo que é uma área meio, mas se você comprar correto, no estoque correto, você com certeza está economizando dinheiro para a empresa, né? E você tocou no assunto aí que a semana passada, né, eu tive com um diretor de uma escola aí que eu estou dando consultoria, que ele falou exatamente a mesma coisa. Cara, chegou um negócio para aprovar, é para ontem. Eu não concordo com isso. Então, assim, planejamento, né? Então, ter um calendário previsto aí dessas compras, combinar certinho com essas pessoas que existe um prazo, né? Todo mundo se acha um pouco comprador. Eu acho que todo mundo é verdade, no fim é um pouco comprador, e médico também, né? Mas é necessário cumprir os processos. Então, ter um mapa de cotação para que ele dê o conforto para ele enquanto gestor, né, enquanto diretor da FM2S, para que ele aprove essa compra e que ele fique tranquilo com relação à auditoria, tipo, fornecedor emite nota, né, tá em dia com seus impostos, né, tá cumprindo as regras do meio ambiente, é a opção realmente mais barata, todas as premissas foram respeitadas. Então, é necessário muitos pontos para análise. Então, tomar uma decisão baseada só no preço ali e na urgência não é uma coisa que é muito inteligente hoje em dia. Então, tem que ter um processo embasando, né, para que dê o conforto e a auditoria necessária também, né? Tem auditoria interna, tem auditoria externa. Então, isso é importante, hein? Pessoal, não pressionem o vigílio com relação a isso, tem que ter o processo. Eu tô dando risada, eu tô lembrando, né? Quantas vezes a gente conversa isso com pessoas diferentes? Conversei uma vez com o prefeito de Sobral, comentando a mesma coisa, que foi desafiador para ele lá conseguir convencer os médicos que tinham que usar o protocolo de medicação que tinha, porque o médico estava reclamando que um paciente ele receitou e o paciente estava reclamando porque não tinha medicação, mas nós temos aqui um padrão de medicamentos para usar. Você não pode receitar esse que não está fora do nosso padrão. É a mesma, a Anvisa fala, é a mesma eficácia, é a mesma para a mesma coisa. Você tem que usar o que está no padrão. Não, mas você tem que ter... Aí forçava com que o munícipe entrasse na justiça contra a prefeitura porque não tinha o medicamento. Aí é obrigado a comprar as pressas do medicamento bem mais caro às vezes. Tinha 2 medicamentos para a mesma coisa, só que um não tinha controle de estoque, não estava no padrão lá, e bagunçava tudo. As pessoas não entendem, né, o impacto no sistema daquilo.
do ótimo local e do ótimo global. Não entendem porque elas, elas querem o resultado a curto prazo, né? E tem a síndrome também do SFFA, né? Que sempre foi feito assim, né? Então, o sempre foi feito assim também atrapalha bastante, ou seja, ele não deixa, às vezes, o novo processo entrar, né? Porque normalmente, quando se trata aí de prefeitura, né, governo, eles mudam de um ano para outro e as regras também mudam, né? Isso teria que ser encarado de uma forma natural e revisto os processos, né? Então, eu acho que trabalhar aí na base, né, na pessoa, nessa comunicação, é bem importante trazer essa pessoa para o seu lado, né? Enquanto gestor, cara, vamos lá, vamos entender aqui o meu lado, ó, eu preciso estar com esse processo aqui amparado, né? Porque senão eu vou ser cobrado. Então, você me ajuda? Vamos compor aqui mais outras cotações. Então, esse tipo de conversa com empatia, eu acho que vale também, sabe, Virgílio? Eu tô vendo aqui, ó, porque os usuários não acreditam na rotina. Você já tocou em todos os processos aqui, ó. Rotina mal implementada, aparece burocracia. É o que você falou, você tem que explicar. E aí tem falta de clareza no impacto. Olha, se você fizer isso, vai impactar nisso. Você tem que ter uma paciência, vamos ver se é um termo bonito, uma paciência para poder explicar, reexplicar, comunicar, coisa que eu preciso aprender ainda. Mas aí tem a resistência à mudança que você comentou, gostei da sigla, treinamento e comunicação de novo e excesso de processo em automação. Também é importante, você falou de implementação do SAP ou de outro sistema de ERP que é legal para isso. Aí tem uma outra interessante aqui, que o tema que acho que a gente pode pular, já falou bastante, mas também que é interessante, de falar como convencer, isso é importante, a direção a dar mais atenção à logística. Então, só um adendo sobre a síndrome do SFFA, eu aprendi com o Rafael Vieira, essa sigla, Rafa Vieira, Mr. Agro, né? Então, como convencer? Convence dizendo que se ele estiver fazendo o processo organizado, ele vai estar gastando mais dinheiro, né? É simples assim, né? E é resultado na veia. Tipo, você quer comprar muito? Você quer ter um estoque abarrotado? Você quer estar desorganizado? Né? Você quer, gastar mais com o seu transporte? Então, eu acho que devolver em forma de reflexão, principalmente para os donos, né? E isso também serve para quem está construindo esse processo, né? Falar também de uma forma com propriedade sobre as questões das auditorias, né? Então, assim, isso está muito em alerta hoje, né? Tem o próprio ESG, né? Que respeita aí toda essa parte de governança. Então, é necessário que as empresas fiquem amparadas nesse sentido e façam as coisas de uma forma dentro da lei e dos processos, né? Então, falar com os diretores, né? Dizer que isso é dinheiro. Eu acho que eles já sabem, na verdade, mas eu acho que falar de uma forma que eles entendam que os gastos indevidos, eles com certeza saem do bolso, saem do lucro da empresa, né? Então, isso é fatal e é fato, né? Eu conheço uma história, um amigo meu estava contando, né, que tinha uma operadora de saúde grande, né, com plano para determinado nicho da população, assim, estava vendo muito dinheiro e preocupação era comprar helicóptero, comprar jatinho e tal. Aí, de repente, começaram a ter prejuízo. Ele brincava até, ele falava, pô, o cara ia lá dormir, o dono, os dois donos, eram irmãos, iam dormir e acordava 1 milhão a mais. Ah, tá tranquilo, deixa, não vou olhar isso. Ah, deixa o médico pedir o remédio que ele quer e tal. A hora que começar a dar prejuízo, abriu a janela de oportunidade. E ele foi e falou assim, ó, eu consigo economizar 80%. Ah, imagina, tal. Daí ele fez isso aí. Ó, tá aqui o que eu tô pagando e eu tô comprando. Ele também comprava. Eu tô pagando isso no medicamento. Vocês estão pagando mais. Mas como assim? Aí que foram ver, acho que eles economizaram em 6 meses coisa de 28% do custo de medicamento que eles tinham, que eles compravam e tal, só fazendo isso. Peraí, vamos comprar mais, vamos comprar menos, vamos adotar uma política só, vamos padronizar os medicamentos, não vamos comprar de 10 marcas, vamos comprar de uma, mas com quantidade maior. Só fazendo isso para poder a direção entender o que tinha que ser feito. Eu acho que é muito, pelo menos na minha cabeça, né? Como consultor ou como gerente de melhoria, a gente tem que estar sempre ligado quando a janela de aprendizado, de oportunidade abre, né? É isso aí, né? O Warren Buffett fala uma frase que, tipo assim, quando a
a maré baixa é que você descobre quem estava nadando pelado, né? Então ele fala isso e é isso, assim, você tem que sempre estar pronto para a próxima cartada, para essa janela de oportunidades, né? E passa também por fazer benchmarks, né? Ou seja, eu vou ali visitar quem está funcionando já com isso. Né, isso a gente usa bastante, né, em consultoria, tipo, ó, vamos lá visitar alguém que faça, que é o bench, né, quem sabe fazer melhor, e isso é uma troca muito rica de informações que ali acontece, e às vezes para o próprio funcionário, que a gente, enquanto gestor, precisa estar repetindo o óbvio, né, e o óbvio precisa ser repetido, né, ele vendo outra pessoa fazer e vendo que isso está funcionando, ele abre uma janela aí na mente e fala, cara, eu preciso fazer isso também, porque senão eu não vou estar surfando aqui na crista da onda. Então, fazer benchmarks também funciona, né, nessa etapa, né, Vigílio? Pra gente aprender com o vizinho, né? Memória afetiva. Eu lembro uma vez, eu perguntei a gente fazia parte, na companhia, fazia parte lá do grupo de estudos em serviço compartilhado, e tinha 25 grandes empresas, as maiores em cada área do Brasil, faziam parte desse grupo. E aí, o serviço compartilhado era muito back-office, né? Então, você tem a parte de logística de back-office, a parte de RH, a parte de compras, o procurement to pay, tem tudo aquilo lá, tá? Que é order to cash, tem vários nomes bonitos dos macroprocessos. E eu tava lá, beleza, eu tinha que fazer o benchmark, eu era a minha área responsável, né, do processo de melhoria, e eu tinha que conduzir o benchmark nosso para poder enviar os números para esse grupo que centralizava toda a informação. E ninguém tava nem aí para meio que preencher, porque você tinha que ir lá, ver, não, olha, sei lá, a Ana, ela trabalha 25% nesse processo, 50% no outro, mais 25% no outro. Você tinha que colocar certinho para depois pegar o custo de cada pessoa, via volumetria e calculava o custo por transação. Maravilha. Aí, beleza, foram passando para mim, eu olhei aquilo e falei, isso aqui tem coisa errada, que eles estão pegando um processo que é mais que é menor, eles estão falando que eles alocam 10%, mas aloca mais. E outro que eles estão alocando muita gente, estão falando que aloca 90%. Pessoas que eles conhecem mais, tal, para não ficar... Não estão fazendo a alocação correta. Mas beleza. Bom, quem pede bobagem merece ser enganado. Fui lá, mandei os documentos e tal. Aí veio a nossa comparação. Aí tinha processo que a gente era muito mais barato que todo mundo. E tinha processo que a gente era muito mais caro. Aí eu falei, eu vou conseguir agora o que eu queria, que as pessoas prestem atenção nesse documento quando eles forem preencher. Fui lá, peguei uma análise, comparei a empresa com as outras e falei, olha, gente, se nós formos benchmark, né, como é que chama? O desempenho, se nós alcançarmos o custo benchmark, nós vamos conseguir economizar 10 milhões de reais esse ano. E mostrei pro presidente. O presidente tava visitando lá, eu falei, manda pro presidente olhar isso. A hora que ele viu aquilo, mudou completamente. A gente bateu nas áreas de RH, na área de RH, né, de operações. Eu falei assim, então, tô vendo aqui que isso aí tá muito caro. Não, mas peraí, que a gente não preencheu certo. Falei, não quero saber. Eu vou cortar daquele jeitão lá. Eu vou cortar 5 milhões de orçamento e vocês se virem. Ano que vem é 5 milhões a menos. Vocês não falaram aqui? Quase morri, foi apedrejado. Mas as pessoas aprenderam a importância do benchmark, né, que ajuda demais. E eu lembro dessas planilhinhas aí. Essas planilhas, você sabe que tinha gente que tinha medo de perder o emprego preenchendo? E eu lembro muito isso. Eu nunca tive medo de perder esse emprego. Eu falei, cara, se a gente fizer isso aqui, vou achar... Eu estou fazendo até mais do que eu devo. Então, é muito necessário prestar atenção no que está fazendo e alocar os tempos corretos. Né? Tipo assim, e como isso na última linha dá o resultado, né? Então, foi lá, mostrou que existe uma prática melhor, que é a prática do benchmark, e aí você fala, cara, é possível, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, é uma boa saída também essa questão aí. Abrir lacunas. Bom, mas estamos chegando aqui, muito obrigado por você ter dado uma aula de logística, eu aprendi várias coisas que eu não sabia sobre logística reversa. E estamos agradecendo a vocês também que mandaram as perguntas pra gente, o nosso público que está aumentando, até no Spotify, no YouTube, eu sempre peço para as pessoas apertarem lá o sininho para poder receber as nossas atualizações.
A gente libera toda quarta-feira um episódio novo pra estar conversando, e também tá aumentando no Spotify, que a gente nem faz propaganda, mas também tá aumentando lá. Então quem estiver correndo, andando de bicicleta, nadando aí, nadando não sei se dá, desculpa, mas correndo, andando de bicicleta e ouvindo a gente, um prazer. Muito obrigado pela visita e faço o convite aí pro curso que você deu com a gente. Gente, eu quero agradecer, né, a essa turma aqui de excelência. Gente, me apeguei demais, né? E aí você vê aqui a FM2S fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Eu já indiquei meu curso para várias pessoas, né? Tem gente que já está antenado, né? Gravei um curso aí de varejo e e-commerce, mas eu já era cliente da FM2S, né? Tem vários cursos gratuitos também, né? Isso. E eu também faço mentoring de algumas pessoas, e eu indico a FM2S porque não vou ficar inventando a roda. Se tem alguém que faz algo que já está pronto, que é com qualidade, como é que vocês fazem, então vai lá e assiste, né? Então a gente não precisa ficar ocupando esses espaços aqui, que já tem gente que faz com excelência. Então um agradecimento aí a essa grande equipe aqui que vocês têm, né? E assistam o meu curso, e foi um prazer estar aqui, e francamente, esse podcast é top. Obrigado. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.